surgindo a ideia do tema de adrenalectomia para poder trazer um pouquinho para vocês. Apesar de ser um tema bastante aí, vamos falar assim, complexo por si só, né? A adrenalectomia é o tratamento cirúrgico, né? Então é a retirada cirúrgica da glândula adrenal. Eu vou ter que passar por várias coisas aqui para vocês, inclusive falando aí sobre feedback positivo, feedback negativo, estimulação e tudo mais, mas vou tentar falar de uma forma mais simplificada, até porque eu não sou clínico, apesar da gente entender, né, a parte clínica, não sou clínico, então não vou entrar em muitos detalhes, vou tentar ir mais direto possível para tentar poder chegar na parte cirúrgica, que é o que propriamente eu vou falar aqui para vocês, tá bom? Então, antes de eu começar aqui, né, só para eu poder me apresentar, meu nome, então, é Daniel Herrera Jarruge, né, eu sou médico veterinário, formado aí, vou fazer agora 15 anos de formado, 15 anos de formado, tá bom? Sou formado em Bandeirantes, no Paraná, e desde então, desde a minha formação, acabo que eu praticamente venho evoluindo e trabalhando só na vida cirúrgica, já vou falar um pouquinho mais de mim. Quem quiser saber ou me acompanhar nas minhas redes sociais, fiquem à vontade de apontar o celular aí para o QR Code, ou quem tiver no celular aí com o celular na mão, depois anota meu nome aí, é só me procurar lá no meu Instagram, que vocês vão ver um pouquinho das coisas que a gente faz, tá? E já adianto para vocês, não tem nada de víscera, não tem nada de cirurgia, não tem nada de tripa no meu Instagram pessoal, por vários motivos. O primeiro é porque é proibido ter foto de antes e depois, cirurgia, barriga aberta, tripa, tudo isso é proibido pelo conselho, então não pode pôr, e eu não tenho nada disso. Segundo, porque minhas tias odeiam ver foto de tripa, elas brigam comigo, elas gostam só de ver foto dos meus filhos, que são muito mais bonitos que eu, tá? Então não tem nada meu aí, só o que tem no meu Instagram é coisa minha. E se vocês entrarem lá, a partir dessa semana vai ter tudo de futebol, porque eu vou para o Catar, e a partir de segunda-feira eu não sou mais veterinário, eu só sou torcedor do Brasil, que eu vou estar lá no Catar torcendo para o Brasil, então eu nem vou lembrar mais que sou veterinário por um mês. Depois de um mês eu volto à minha vida normal. Tá bom? Não é brincadeira, eu vou continuar de lá. Vou deixar aí um vidinho para vocês, um minutinho, eu já volto a falar. O nosso ensino aqui no Núcleo de Cirurgia da Anclivepa, ele é fundamentado essencialmente numa teoria muito robusta, embasada em evidência científica, mas majoritariamente o que a gente preza é pelo treino, é pela prática. A gente quer que os alunos venham para cá e treinem muito de fato. Tá? O nosso objetivo no futuro é que muitos dos bons cirurgiões do Brasil tenham passado por aqui, tenham sido formados por nós e tenham uma posição de destaque dentro do mercado. Associando a aula teórica, o treinamento prático dentro do laboratório, as aulas com animais vivos que a gente faz junto com os alunos e a vivência hospitalar, o aluno consegue uma formação completa desde a sua base até o final da sua cirurgia. Então, pessoal, isso é um pouquinho do cirurgia Anclivepa, né? O cirurgia Anclivepa vou falar assim, é um pouco do que a gente vive como equipe, é um pouco do que a gente trabalha aqui em São Paulo, não só dentro da pós-graduação, nas nossas cirurgias, na nossa vida, a gente estava lá no congresso. Cirurgia Anclivepa é todo o núcleo de cirurgia aqui da Anclivepa, do qual eu sou um dos coordenadores, tá? Como está escrito aí, né? Então, continuando a minha apresentação, eu faço parte do núcleo de cirurgia aqui da Anclivepa, eu sou o coordenador da especialização de cirurgia aqui da Anclivepa, já praticamente aí 10 anos que eu coordeno essa especialização. Sou o atual vice-presidente do colégio, a partir de janeiro eu viro presidente do colégio, né? Já teve eleição, fico muito feliz. Colégio Brasileiro, então, uma das bandeiras que eu carrego aí com muito orgulho, né? É algo que a gente faz com muito gosto. Sou diretor executivo aqui da Anclivepa São Paulo, especialista em cirurgia especializado em cirurgia pelo Nixu e especialista diplomado pelo colégio já há 7 anos aí, tá bom? E aí, vamos começar então falando um pouquinho sobre a adrenalectomia, tá? E antes de eu começar a falar propriamente dito da adrenalectomia, o que é
e por que a gente faz, eu gosto sempre de fazer uma introdução passando os aspectos gerais sobre a cirurgia, as minhas impressões, o que a gente tem, o que o que a literatura traz, para depois eu aprofundar o item a item em cada slide que eu vou passar. Tá? E a primeira coisa que eu queria falar para vocês, que essa é uma cirurgia que a gente, apesar de saber fazer há muito tempo, a gente vem buscando uma melhoria clínica de como fazer e tudo mais. E nessa evolução cirúrgica da doença e da técnica cirúrgica, nós aprendemos muito sobre trabalhar em equipes multidisciplinares. Por quê? Quando a gente trabalhava numa cirurgia dessa há 15, 20 anos atrás, então quando eu ia pensar numa adrenalectomia 15, 20 anos atrás, eu retirava a glândula torcendo para o meu paciente sobreviver no pós-operatório, tá? Então, eu tirava a glândula, sei tirar a glândula adrenal? Sei, é fácil, mas eu tiro a glândula adrenal e fico torcendo para o meu paciente viver no pós-operatório. E isso deu errado por muito tempo. E por muito tempo, o tratamento para as neoplasias de adrenal foram simplesmente tratamentos clínicos, que eu vou explicar daqui um pouquinho para vocês, tá? Mas isso, ao longo dos anos, foi mudando. E por que isso foi mudando? Porque ao longo dos anos nós percebemos que tratar uma doença clínica cirúrgica, né, um câncer de adrenal de forma clínica, antes de eu pensar na cirurgia, fazia o meu paciente viver no pós-operatório. E à medida que a gente foi entendendo e descobrindo que a base de um bom resultado cirúrgico era uma boa estabilização e um bom acompanhamento clínico pré-cirúrgico, a intersecção entre o endocrinologista clínico e o cirurgião passou a se fazer uma coisa tão íntima e necessária que hoje a gente só opera um paciente com problema adrenal se o meu endocrinologista estiver junto comigo, se o meu anestesista estiver junto comigo, se eu tiver todo mundo bem entrelaçado e esperando o mesmo resultado, que é o sobrevida do meu paciente, tá? E aí, gente, eu não estou falando só um endócrino, estou pensando no endócrino, estou pensando no anestesista, estou pensando no intensivista, em toda a equipe que vai pegar esse meu paciente no pré-operatório, vai operar ele comigo, então minha equipe de auxiliar, todo o meu transoperatório, meu anestesista, meu pós-operatório imediato e quem vai ficar com esse paciente no pós. E eu não posso deixar de esquecer de várias pessoas que vão estar nesse meio. Por exemplo, o patologista, eu não posso esquecer o cara do laboratório que vai estar lá rodando exames de coagulação durante essa fase toda. Toda a equipe tem que estar integrada. Se eu pensar, ou se vocês pensarem em, eu vou operar um paciente com problema de adrenal e esse paciente vai para casa e vida que segue, provavelmente o seu índice de sucesso vai ser lá embaixo, tá? Semelhante ao que a gente tinha antigamente, tudo bem? Eu, Daniel, não tive esse índice ruim, que eu já aprendi a operar fazendo essa equipe multidisciplinar. E hoje os nossos resultados, graças a Deus, sempre foram muito bons, né? Desde sempre a gente tem bons resultados. Mas isso foi a muito custo já de perda de muito paciente neste processo de reconhecimento da doença e aprender a trabalhar com ela. Tá? Hoje, temos sucesso nas adrenalectomias? Na maioria delas, tá? Lógico que é uma cirurgia extremamente difícil, é uma cirurgia complexa, precisa de muitas mãos e muitas cabeças trabalhando ao mesmo tempo, tudo bem? Mas toda essa equipe faz toda a diferença para eu poder pensar na cirurgia, tá bom? E aí, vamos, propriamente dito, falar um pouquinho, então, do que é, como funciona a adrenal e tudo mais, né? Se vocês lembrarem, a glândula adrenal ou a suprarrenal, como a gente ouve falar muito da medicina humana, né? Suprarrenal, porque no ser humano ela está exatamente acima do rim, e no nosso paciente ela não está tão acima do rim, na verdade ela está mais crânio-medial ao rim, né? Se eu pudesse traçar ali uma linha média, as minhas adrenais estão crânio-medial dos dois lados, né? Elas não estão exatamente acima do rim. Quando eu vou olhar à esquerda, como está escrito aí no slide, ela está normalmente na segunda vértebra lombar. E se eu for pensar na direita, ela está na última,
torácica, o que significa que a minha glândula direita ela é mais cranial do que a esquerda, assim como o ovário, assim como o rim. Tá? Isso acontece também na glândula adrenal. E ela é um tecido endócrino, então uma glândula endócrina que está adjacente, praticamente colada na veia cava, veia frênica abdominal e na veia renal, tá? E isso já começa a trazer para quem está ouvindo a aula a ter alguns pensamentos. Pô, ela é uma glândula que eu preciso ter um monte de preocupação para operar e ela está encostada literalmente encostada em grandes vasos. Que se eu no meu tratamento cirúrgico der uma vaciladinha, uma erradinha, eu corro o risco de ter severas hemorragias ou até óbito do paciente transoperatório. Tudo bem? Isso porque eu estou falando ainda das coisas mais simples e a gente nem vai entrar em temas tão específicos como, por exemplo, invasões neoplásicas, tá? Que é outro tema, né, muito mais complexo, tá? Então, essa é uma imagem aqui, né? Vocês estão vendo aqui, ó. Eu tô com a minha mesa digitalizadora, vamos ver se vai aparecer aqui para vocês. Vocês estão vendo, então, aqui a adrenal direita, tá vendo aí? A mesa está funcionando, tá, né? Então, vocês estão vendo a adrenal direita e a adrenal esquerda. A adrenal direita mais cranial que a adrenal esquerda, como a gente já tinha falado, tá? Outros detalhes que são importantes, vocês estão vendo aqui nessa imagem que eu tenho essa veia que passa exatamente aqui em cima e essa veia que passa exatamente aqui em cima da adrenal. Quais veias são essas, gente? A veia frênico-abdominal. O que a veia frênico-abdominal tem a ver? A veia frênico-abdominal é a veia que passa exatamente em cima da adrenal. E graças à passagem da veia frênico-abdominal sobre a adrenal e a compressão dela em cima da adrenal, ela divide a adrenal em polo cranial e polo caudal. Existe esse polo cranial e esse polo caudal, que a frênica abdominal passa exatamente aqui em cima e forma um sulco na veia, na glândula adrenal. E isso acontece bilateralmente, de ambos os lados. Tudo bem? A gente vê na descrição de literatura a veia chamada aqui, a veia frênico-abdominal, como vocês estão lendo, tá? Mas na nômina anatômica nem existe esse nome. A frênico-abdominal, que a gente chama de frênico-abdominal, é uma junção da veia frênico, que é essa daqui, com a abdominal caudal. Quando as duas se juntam, teoricamente elas não têm um nome, mas a literatura cirúrgica traz esse nome como frênico abdominal, tá? Tem essa divergência entre anatomia e os livros de cirurgia, mas enfim, eu estou trazendo as duas nôminas só para conhecimento técnico de vocês, tá? Um outro detalhe importante anatômico que eu gostaria que vocês prestassem atenção. Estão vendo como a veia frênica abdominal aqui sai praticamente junto da veia renal, do lado esquerdo, e do lado direito elas saem bem longe, tá? Aqui elas fazem praticamente um V e aqui elas saem de forma bem separada. Isso é importante, né? Aqui lembra que é o lado direito e aqui é o lado esquerdo, tá? Isso é importante para vocês entenderem por quê? Porque várias vezes a gente vai ter que pensar em cirurgias de um lado ou do outro, e se eu estou trabalhando do lado esquerdo, eventualmente, quando eu vou tirar a minha adrenal, eu posso precisar tirar o meu rim por conta de compressão vascular ou infiltrado vascular, tá? Então, várias vezes eu tenho que trabalhar com esses detalhes anatômicos que são bem importantes para a gente lembrar. Tudo bem? Então, eu estou trabalhando com as adrenais ao lado da aorta, como está aí na imagem, ao lado da veia cava, e a frênica abdominal que passa exatamente em cima da adrenal. O que, quando eu tenho uma neoplasia de adrenal, eu corro o risco de ter invasões neoplásicas para dentro do vaso, invasão neoplásica para dentro do vaso, tá? Foi até um dos temas que eu dei palestra lá no colégio. Então, o tema da minha palestra lá era invasões neoplásicas
na veia cava, tá? É um tema bem avançado, eu preferi deixar para falar mais de Adrenalec de uma forma geral aqui para vocês, um pouquinho mais básico, apesar de já ser muito complexo, é um pouquinho mais básico, tá bom? Bom, coisas que são importantes da gente lembrar, né? Então, como é que funciona a glândula adrenal? A gente tem estímulos hormonais lá, né, no sistema nervoso central, então todo mundo lembra do eixo hipotalâmico hipofisário, glândula, eixo hipotalâmico hipofisário, glândula. Todo mundo aqui, eu estou vendo o chat, vocês lembram desse eixo hipotalâmico hipofisário, glândula? Que serve para praticamente todos os tecidos endócrinos, sim ou não? Manda um sim aí no chat para eu saber. Só a Laura lembra. Lembra, gente? Eixo hipotalâmico, hipofisário, glândula? Sim ou não? Então, bom, sim, o pessoal tá lembrando. Beleza. Vou trazer aqui, né, então, um pouquinho do que é o eixo hipotalâmico hipofisário, para a gente lembrar. Lembra que eu tenho lá dentro do sistema nervoso central, eixo hipotalâmico hipofisário, glândulas. Então, duas glândulas, tá? Então, aqui o eixo e aqui o tecido glandular. Como é que funciona? Quando eu tenho uma baixa de hormônio circulante, certo? Baixa de hormônio circulante aqui, né? Então a gente pode estar falando aqui dos mineralocorticoides, dos glicocorticoides, enfim, qualquer um deles. Quando eu tenho um baixo índice de hormônio circulante aqui, eu tenho um eixo, ou tenho um estímulo, um feedback positivo para a minha glândula, que faz um estímulo positivo e libera hormônio. Liberou, desculpa, aqui cai na minha glândula e libera hormônio. Quando eu tenho as glândulas liberando hormônio, eu tenho um aumento do meu hormônio circulante. Tem aumento do hormônio circulante, isso faz um feedback negativo na glândula, que para de estimular o eixo hipotalâmico hipofisário e, por fim, para de estimular de novo o tecido glandular. À medida que começa a cair a quantidade de hormônio circulante, eu tenho um estímulo no meu eixo hipotalâmico hipofisário, produz hormônio, está produzindo, está cheio de hormônio, sensibilidade, feedback negativo, para de produzir. Isso é um eixo eterno, um controle crônico do que acontece. Então, o meu eixo hipotalâmico hipofisário percebe que tem pouco hormônio, feedback positivo, estimula a glândula libera. Está cheio de hormônio circulante, sistema nervoso central entende isso, estímulo negativo, e aí o meu sistema para de produzir. E esse eixo é crônico, certo? Então, glândula percebe que está cheio de hormônio, faz feedback negativo, para de produzir. Parou de produzir, quando tiver muito baixo, estímulo positivo, estímulo positivo, estímulo positivo. Isso é um eixo que sempre vai acontecer. Tudo bem? Beleza? Isso acontece sempre, tá? Isso é o que acontece normalmente. Daniel, mas vamos falar de adrenalec. Quando eu estou falando de adrenalectomia, ou quando eu estou pensando em adrenalectomia, eu estou pensando em quê? Eu estou pensando em pacientes portadores de neoplasias de adrenal. Pacientes portadores de neoplasia de adrenal. Eu falei para vocês, vou para aqui um slide, que eu tenho zonas dentro da minha adrenal que produzem tipos de hormônios diferentes, tá? Então, eu tenho glândulas que produzem tipos de hormônios diferentes. E quando eu estou falando de tumores de adrenal, eu tenho tumores de adrenal que podem ser produtores de hormônio, e se ele produz hormônio, ele pode produzir estímulos diferentes, ou eu tenho tumores de adrenal que às vezes não produzem hormônio, e aí eu posso ter um paciente normal, tá? Então, de novo, pensando em adrenalectomia, eu estou sempre pensando em câncer de adrenal. Quando eu penso em câncer de adrenal, eu tenho duas possibilidades de câncer: câncer produtores de hormônio e cânceres não produtores de hormônio. Tudo bem? Sempre tem essas duas possibilidades. Se eu estiver falando de um câncer
não produtor de hormônio, então um câncer que não produz hormônio, quais sinais clínicos eu posso ter no meu paciente? Absolutamente nenhum. Então, tumores que não produzem hormônio, eu posso não ter nenhum tipo de sinal clínico. Eu posso ter um paciente absolutamente normal. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu acabei de perder minha cachorra aqui faz 20 dias. Eu estava lá no congresso, desculpa, eu estava lá na Disney viajando com a minha família, tive que eutanasiar ela. Mas a minha Rottweiler tinha um tumor de adrenal assintomático, que não era produtor de hormônio. Qual o sinal clínico dela? Absolutamente nenhum. Eu achei o tumor num exame de rotina, procurando ali, né? Ela já era velhinha, procurando outros problemas, acabei achando uma formação de adrenal. Como não era um tumor produtor de hormônio, o que ela tinha? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Tá? Porém, pessoal, vários tipos de tumor de adrenal dão sinais clínicos. O tipo de tumor mais comum de adrenal, que mais dá sinais clínicos, são o hiperadrenocorticismo. Então, quando eu tenho os meus adenocarcinomas, eu vou ter sinais de hiperadrenocorticismo. Isso é o mais comum de eu ver. E quando eu tenho sinais de hiperadrenocorticismo, quais são os sinais clássicos de hiperadrenocorticismo? Aqueles sinais que vocês já viram lá na parte clínica, que são comuns. Poliúria, polidipsia, abdômen pendular, alopecia, polifagia, perda de massa muscular, então aquela atrofia muscular intensa, hiperpigmentação e calcinose cutânea, tá? Então, eu estou falando aqui de adrenalectomia eu vou fazer em neoplasia de adrenal. Se eu tenho uma neoplasia de adrenal e ela é não produtora de hormônio, o meu paciente vai ser normal, tá? Paciente normal, não produz nenhum sinal clínico. Se eu tiver uma neoplasia produtora de hormônio, o sinal clínico mais comum de eu ver são os sinais clínicos de um paciente com hiperadrenocorticismo, que são todos esses listados aí. Tudo bem? Não vou ficar entrando em detalhes, o porquê de cada um, nada disso. Não daria tempo para eu falar tudo que eu tenho que falar aqui para vocês, tá bom? Daniel, o que eu posso achar de alterações nos meus exames? Eu posso achar alterações compatíveis com o hiperadrenocorticismo, como, por exemplo, essas alterações laboratoriais, FA aumentada, leucocitose com neutrofilia, normalmente exames sugestivos de doenças, de leucograma de estresse, hipostenúria, isso é o que eu normalmente vejo, tá? Posso fazer supressão com dexametasona ou estímulo com ACTH, para ver se eu tenho alterações aí hormonais, tá? Eu posso fazer esses exames para ver se eu tenho alterações hormonais. Existem outros exames, hoje em dia existem exames muito mais específicos, tudo bem? Existe uma série de exames que eu posso acabar fazendo para identificar outros problemas. Por exemplo, eu posso entrar numa cirurgia já sabendo se é um feocromocitoma. Se, por exemplo, eu dosar lá relação metilefrina urinária, que é um exame ultra caro, né, cara? Fiz na minha cachorra, sei muito bem, custa quase R$2.000, é um exame que só faz nos Estados Unidos, mas se der positivo, você sabe que o paciente pode ter, por exemplo, um feocromocitoma. Se der negativo, não significa que não é, tá? Então, é um exame que tem, se der positivo, se der negativo, não significa que tem. Mas são exames mais específicos, normalmente a gente faz em fases mais avançadas aí, ou num planejamento cirúrgico já, tá bom? Então, nos exames laboratoriais, eu posso ter essas alterações que estão aí, ou eu posso não ter nada, eu posso ter um paciente totalmente normal, né? Como eu falei para vocês, se o paciente tem um tumor não produtor de hormônio, os exames podem dar todos normais, absolutamente normal, tá? Na ultrassonografia, o ultrassom é um exame que me dá uma boa referência visual da adrenal, porém, ele não é o melhor exame que existe, tá? Mas ele é um bom exame de triagem, é um exame que eu uso na minha rotina e todo mundo usa como triagem, tudo bem? Ver a adrenal direita é um pouco mais difícil que ver a adrenal esquerda, vocês precisam de um ultrassonografista com paciência e um paciente colaborativo, tá? Senão, vários ultrassonografistas acabam não conseguindo fazer imagem se ele não tiver ali com uma paciência, com tempo para achar a adrenal, que ela é difícil,
está numa posição incômoda, tem que fazer compressão na região ali renal, se o paciente tiver com dor abdominal, for tenso, estressado, já não dá mais certo, tá? Então precisa ter um ultrassonografista bom que consiga fazer isso. E lembrar que os valores de referência da adrenal mudam de acordo com o peso. E existe uma série de trabalhos hoje que padronizam de acordo com o tamanho do paciente, tá bom? Então, pacientes de X a X quilos, a adrenal tem que ter este tamanho, de Y a Z este tamanho, e de W a H este tamanho, tudo bem? Isso é muito bem descrito, eu não vou ficar aqui perdendo tempo para vocês, tá? E ainda existe a tomografia. Gente, a tomografia é o nosso exame pré-cirúrgico para adrenalectomia de eleição. Só opero pacientes com tomografia. De preferência, tomografia de adrenal, tórax e abdômen, tá? E aí existe uma série aí de imagens e evidências que a ultrassom e a tomo me dão, tá? Então, essa é uma imagem aí, não sei se vocês conseguem visualizar, né? Então, do ultrassom aqui em cima, com uma formação aqui de adrenal, e de aqui, ó, um câncer de adrenal, fazendo compressão aqui na veia cava. Então, aqui, ó, acho que todo mundo consegue ver aqui, ó, essa formação de adrenal, comprimindo aí a veia cava, tá? Então, é uma imagem bem simples de se ver, desde que vocês, é claro, tenham contato com a visualização dessas imagens, tá? É um exame bem simples, desde que vocês tenham bastante contato, tá bom? E, de novo, gente, lembrar que, normalmente, quando a gente tem informações de adrenal, eu preciso me ligar em várias coisas. Primeiro, normalmente, eu vou começar a entrar aqui em algumas coisas aqui, né? Clínicas, quando eu tenho formação de adrenal, normalmente eu tenho uma adrenal aumentada e outra adrenal diminuída, tudo bem? E aí eu já vou deixar aqui para vocês pensarem, por que normalmente quando eu tenho um tumor de adrenal, eu tenho uma adrenal aumentada e uma diminuída? E o que o impacto do tratamento clínico tem a ver com isso, tá? Já vão pensando aí que já eu vou falar aí para vocês aí disso tudo, tá bom? Os principais diferenciais para as formações de adrenal, então, como está aí, né? Os carcinomas, os adenocarcinomas, como eu falei para vocês, tá? Existem os feocromocitomas. Os feocromocitomas são os nossos, vamos falar assim, os nossos traumas, né? A gente odeia operar feocromocitoma, apesar de várias das vezes que a gente vai operar feocromocitoma, principalmente quando eu tenho invasão de cava, que são cirurgias mais complexas. Até 50% dos feocromocitomas fazem invasão de cava, tudo bem? Então, invadem a luz da veia e eu preciso abrir a veia para tirar. A gente faz isso direto, tudo bem? Até 50% dos feocromocitomas fazem invasão dentro da veia cava, o que é um trabalhão para a gente poder tirar, tá? E aí, como eu falei para você... e desculpa, eu esqueci de falar aqui dos incidentalomas, né? Os incidentalomas são chamados de incidentalomas porque por várias vezes eles são achados incidentais de exames, tá? Então, como na minha cachorra, fiz um ultrassom e achei de forma incidental um tumor. Até eu saber nominar ele, a gente se chama de incidentaloma. Tem pessoas que utilizam esse nome, tem pessoas que abominam esse nome porque querem saber a origem do tumor para depois nominar ele. Tudo bem? Não vou entrar aqui na discussão, estou só trazendo algumas das informações que vocês podem achar dentro da literatura, tá? E aí existem os tratamentos. Primeiro, tratamento clínico. Segundo, tratamento cirúrgico. Quando a gente indica o tratamento clínico, pessoal, vou falar para vocês aqui, eu indicaria o tratamento clínico para vocês em pacientes com formações de adrenal, em que esteja responsivo ao tratamento clínico, aonde eu tenho a impossibilidade de conseguir fazer tudo o que eu preciso para tirar minha glândula adrenal. Então, sempre que eu tenho um tumor de adrenal em que eu não consigo operar, já vou explicar para vocês aí tudo sobre a cirurgia, tá? Por incompatibilidade de local, eu preciso tratar só de forma clínica, tá? E toda vez que eu tiver um tumor produtor de hormônio, sempre, absolutamente sempre que eu tiver um tumor produtor de hormônio, eu primeiro trato ele clinicamente, para depois indicar cirurgia. Entendeu? Mas eu posso indicar só o tratamento clínico? Posso, se eu não tiver condições de operar, tá?
Daniel, e o tratamento cirúrgico? Quando você vai indicar? Eu sempre vou indicar o tratamento cirúrgico depois de uma avaliação clínica e nunca o contrário. Vou trazer aqui para vocês. Todo mundo que está aqui já deve ter acompanhado casos clínicos dentro do hospital. Vou trazer alguns exemplos aqui para vocês. Um tumor cutâneo, um mastocitoma. Por várias vezes a gente tira o mastocitoma e depois encaminha ele para o oncologista. Eu tiro um sarcoma, depois eu encaminho ele para o meu oncologista. Todas as vezes que eu estou lidando com neoplasias de glândula endócrina, isso não serve só para adrenal, gente, isso serve para todo tipo de câncer endócrino, o meu caminho acontece ao contrário. Tem um tumor na adrenal ou em qualquer outro tecido glandular, eu mando para o meu endócrino clínico. O meu endócrino clínico vai fazer o quê? Primeiro, ele vai testar, ver se esse tumor é ou não produtor de hormônio. Se for produtor de hormônio, primeiro ele estabiliza esse paciente e depois ele me manda. E não ele me manda, eu opero e devolvo para ele. Que eu acabei de falar para vocês que o paciente morre. Por que os pacientes morrem? Vamos pensar lá. Eu tenho aqui o meu paciente, então, ó, eu estou olhando para aqui para minha tela, tá? Por isso que eu estou olhando para lá. Eu tenho meu paciente com um tumor de adrenal produzindo hormônio e uma outra adrenal que está pitititica. Por que essa adrenal está pitititica? Porque quando eu tenho esse tumor produtor de hormônio, eu tenho muito hormônio circulando na minha circulação. O que o meu eixo hipotalâmico hipofisário faz? Daniel, tem muito tumor, tem muito hormônio sendo produzido. Faço feedback negativo e faço estímulo negativo, não tem hormônio, as minhas duas glândulas, teoricamente, parariam de produzir hormônio. O que acontece com a minha glândula que não produz hormônio? Ela fica atrofiada, piquititica. E a outra glândula que tem câncer? Gente, o câncer é independente, ele continua produzindo hormônio. Continua produzindo hormônio, estímulo negativo, essa minha glândula continua atrofiando e essa minha glândula, por conta do câncer, continua crescendo, produzindo mais hormônio, mais feedback negativo, minha glândula contralateral está sempre pequenininha. Se eu vim aqui nesse momento e arrancar essa glândula, tirar ela e jogar ela fora, né? Mandar para o histopatológico, jogar fora, estou falando, tirar ela do corpo do meu paciente, tá? Nunca vou jogar ela fora, pelo amor de Deus. O que vai acontecer com essa minha outra glândula que está aqui? Ela não vai funcionar. Ela está aqui atrofiada, lembra? Glândula que não funciona atrofia, como qualquer parte do nosso corpo, certo? Essa glândula está atrofiada, não vai funcionar, o meu paciente vai fazer uma crise addisoniana e vai morrer. É isso que vai acontecer. Por que eu mando antes para o meu endócrino clínico? Toda vez que eu tenho, então, um tumor de adrenal produzindo hormônio, o que eu vou fazer? E aí eu vou ter lá eixo hipotalâmico hipofisário é minha glândula. Eu vou começar o tratamento clínico para o meu eixo hipotalâmico começar a estimular a outra glândula a produzir hormônio para essa glândula voltar a funcionar normalmente. Quando esta glândula estiver funcionando normalmente, aí eu posso retirar essa glândula, porque o meu paciente vai estar trabalhando de forma normal e o meu eixo hipotalâmico hipofisário vai estar funcionando de forma normal, tá? Isso funciona para tumores adrenais, isso funciona para tumores tireoidianos, isso funciona para todos os tipos de tumores endócrinos. Tudo bem? Preciso que o meu eixo hipotalâmico hipofisário glândula esteja funcionando, tá? Daniel, e se eu tiver um tumor não produtor de hormônio? Então, eu tenho uma glândula aqui e outra aqui, e aqui eu tenho um tumor, mas que não produz hormônio. O meu eixo hipotalâmico hipofisário glândula está funcionando. Então, todo este circuito funciona normal. E o câncer não produz hormônio. Então, gente, se eu vim aqui e tirar esse tecido glandular, o meu paciente vai morrer no pós-operatório? Sim ou não? Se eu tiver um tumor
não produtor de hormônio e eu tirar o tumor, vai morrer no meu pós-operatório? Não. Por isso que eu falei para vocês, antigamente, quando a gente não tinha essa relação endócrino, clínico, cirurgião, eu tirava a minha glândula e ficava torcendo para o meu bicho viver. Se o meu tumor fosse não produtor de hormônio, beleza, o meu paciente ia viver no pós-operatório. Se o meu tumor fosse produtor de hormônio e eu tirei essa glândula, a outra estava suprimida e meu paciente ia morrer no pós-operatório. Hoje, eu não faço isso. Hoje eu faço o quê? Todo paciente que chega para mim, eu mando para o meu endócrino estabiliza ele, faz a glândula, se for produtora de hormônio, voltar a funcionar, que estava atrofiada, para eu poder tirar outra doente e mandar embora. Quando eu tirar essa doente, a outra que estava lá atrofiada está voltando a trabalhar já nesse momento. Tudo bem? Daniel, e se meu paciente não for produtor de hormônio? Beleza, fiz os testes, não é produtor de hormônio, tiro a glândula doente e acabou, vida que segue, o paciente vai viver normalmente. Tudo bem? Deu para entender a importância de eu ter um tratamento clínico associado a um tratamento cirúrgico? E aí vem outro detalhe, a minha tomo tem que estar junto do meu tratamento clínico. Uma coisa que acontece muito comigo, muito. Um clínico geral que não é endocrinologista atende um paciente com tumor de adrenal. Viu no ultrassom que tinha um tumor de adrenal. O que às vezes ele faz? Vai lá e lê na literatura. Ai, tumor de adrenal precisa de tomo para operar. O que ele faz? Pede a tomo. O tutor vai e faz a tomo. Volta para ele, ele olha o resultado da tomo. Fala, ai, realmente, seu paciente tem um câncer de adrenal. E aí ele me encaminha. Quando chega para mim, eu olho e falo, você já passou com o endócrino? Não, aí eu mando para o endócrino. Se for um paciente produtor de hormônio, às vezes ele demora 2, 3, 4, 5 meses para estabilizar a parte clínica. Deu para entender? Quando eu vou operar, aquela tomo já era, já perdeu a validade. Ela dura mais ou menos um mês, mais que isso é besteira. Então, o que eu indico para vocês que estão vendo essa palestra aqui, se um dia vocês atenderem um tumor de adrenal ou qualquer tumor hormonal, primeiro, manda para o endócrino. O endócrino estabiliza. Quando o endócrino falar, Daniel, está estabilizado, agora tem que operar, ele pede a tomo e aí ele vai me mandar com a tomo recém-feita. Daniel, já fiz a tomo, tá tudo triado, opera seu paciente nesse próximo mês que a minha tomo tá fresquinha, tá bom? Então é isso que a gente indica, tá? Se eu for fazer adrenalec, existem 3 possibilidades técnicas basicamente. Primeira, possibilidade pela linha média. Segundo, possibilidade paracostal. Terceira, videolaparoscópica, tá? E vou trazer alguns detalhes aqui para vocês que são importantes. Primeiro, qual técnica é melhor? Acesso pela linha média ou acesso por via paracostal? Não existe uma definição. Todos os acessos são tão bons um quanto o outro. Então, Daniel, gosto de fazer pela linha média. Posso? Posso. Josiane, gosto de fazer por acesso paracostal. Posso? Pode. Qual é melhor? Os dois têm o mesmo resultado pós-operatório. Então, você pode fazer por um acesso ou fazer pelo outro, os dois estão corretos, tá? Daniel, eu sei fazer videocirurgia, eu quero tirar por videocirurgia. É a melhor opção. Qual é o problema? Pouquíssimas pessoas conseguem operar por videocirurgia. Isso é muito complexo. E se tiver invasão de veia cava, videocirurgia está contraindicada. Tudo bem? Como que a gente faz para acessar por linha média? Faz o acesso pela linha média e aí a gente vai visualizar lá próximo à veia cava, próximo ao rim, tanto faz esquerdo ou direito, a gente localiza a nossa adrenal. Para fazer a técnica cirúrgica, eu preciso cortar a frênico abdominal, então eu corto ela de um lado, corto ela do outro, para tirar a glândula, tá? Tanto faz por um lado, tanto faz por outro. E, eventualmente, como está aí na imagem, o tumor está invadindo a luz da veia cava. E aí eu preciso clampear, paralisar a veia cava, ocluir todo o fluxo vascular, tirar o câncer e fazer uma rafia vascular, uma sutura vascular. Nossa, Daniel, mas dá para fazer isso? Dá, a gente faz direto, tá? Faz assim de cirurgia dessa, tudo bem? Dá para fazer isso na nossa rotina, tá bom? É uma cirurgia complexa pra caramba. Se for um feocromocitoma, na hora de eu manipular, eu posso ter uma liberação de catecolamina tão alta, o meu paciente para na cirurgia.
Então, eu preciso estar com tudo muito bem alinhado para vocês verem, tá? Esse é um videozinho que mostra aí, então, um tumor de adrenal. Vocês podem visualizar aqui, ó, a adrenal e um trombo dentro da veia cava. Olha como eu mexo o tumor e o trombo mexe dentro da veia cava. Vocês conseguem ver um negócio branco dentro do vaso? Aí onde eu estou pondo o dedo é o câncer, ó, de um lado para o outro, e a veia cava embaixo com o câncer dentro. Quando eu mexo o tumor, vocês conseguem ver que mexe algo dentro da veia cava? Vou voltar ao vídeo, sim ou não? Vocês conseguem ver essa imagem? Ó, aí em cima a adrenal com câncer, e quando eu mexo o câncer, mexe o trombo dentro da veia cava. Vocês conseguem ver uma imagem branca dentro da veia cava? Isso é uma invasão neoplásica dentro da veia cava. Tudo bem? Tem como apontar? Tem. Deixa eu mostrar aqui para vocês, então. Ó. Aqui é o câncer invadindo a veia frênica abdominal. Essa imagem branquinha aqui, ó, é um trombo que está dentro da veia cava. A veia cava é essa veia aqui, ó. Tudo bem? Deixa eu apagar aqui e mostrar de novo para vocês. Conseguiram ver agora? Ó, antes de eu começar aqui, então, ó. Câncer, veia cava, né? Ó, tá aqui. E aqui, ó, é o trombo dentro da veia cava. Tudo bem? Ó. Eu vou mexer o câncer da adrenal, vocês vão ver que o trombo mexe lá dentro da veia cava, tá? Porque ele está invadindo a veia cava, mas ele está solto lá dentro, né? Tá bom? Eu sei que no compartilhamento às vezes dá umas travadas na imagem, tá? Mas dá para ver o trombo lá dentro. Tudo bem? Se tiver invasão na veia cava, contraindica-se o acesso paracostal, tá? E o melhor acesso é pela linha média, tudo bem? E pelo acesso paracostal eu tenho uma imagem um pouco diferente, mas a técnica é exatamente a mesma, tá bom? Existe a chance de fazer adrenalectomia por videolaparoscopia. Então, abrir o paciente por videolaparoscopia e tirar o tumor de adrenal. Se tiver invasão na veia cava, contraindica-se também a videolaparoscopia, tá? Por quê? Porque o tumor está muito próximo da veia cava, a gente não consegue clampear e rafiar a veia cava por videolaparoscopia. Se não tiver invasão, dá para fazer, a gente já tem uma série de brasileiros que fazem hoje por videolaparoscopia, tá? E uns detalhes que são importantes da gente estar alinhadíssimo com o anestesista. Primeiro, eu preciso avisar ele quando eu vejo o adrenal. Abrir via adrenal, ele começa a infundir corticoide no paciente. Por quê? Senão corre o risco da hora de eu manipular o paciente, eu tirar ele e fazer uma crise addisoniana, tá? Aviso ele quando eu começo a manipular. Por quê? No momento que eu começo a manipular, ele pode ter uma crise de liberação de catecolamina, a pressão explodir, o meu paciente morrer. E eu já tive paciente que aconteceu isso, tá bom? E depois que eu tiro a adrenal, eu corro o risco do meu paciente fazer uma crise addisoniana. Então, acaba todo o meu hormônio produzido pela adrenal e posso ter um problemão, tudo bem? Então, eu preciso sempre estar alinhado com o meu anestesista para isso não acontecer, tá? E ainda tenho que cuidar no meu pós-operatório. Primeiro, com trombos. Por que eu preciso me cuidar com trombos? Toda vez que eu tenho uma neoplasia adrenal ou um paciente com hiperadrenocorticismo, eu tenho normalmente o excesso da coagulação. Tanto é, eu não vou falar aqui para vocês, mas a maior causa de trombo aórtico em cães é por hiperadrenocorticismo. Então eu pego, às vezes, Adriano, meu cão estava andando, do nada ficou paraplégico. Membros posteriores sem impulso. Faz ultrassom, tem um trombo na trifurcação da ilíaca. Quando a gente vai ver a adrenal desse paciente, ela está aumentada. Normalmente, esse meu paciente tem hiperadrenocorticismo. Pacientes com hiperadrenocorticismo têm aumento da coagulação, não baixa. Nós ficamos muito preocupados em, o paciente vai sangrar até morrer. No hiperadrenocorticismo e nos tumores de adrenal, eu preciso me preocupar o contrário.
do meu paciente fazer um trombo no meio da minha cirurgia e morrer, tá? Se ele estiver bem estabilizadinho ou não, eu posso correr o risco de ter crise addisoniana no pós-operatório. O que é uma crise de addisoniana? Nada mais é do que um hipoadrenocorticismo. Então, eu tirei um tumor adrenal produtor de hormônio e a minha outra glândula adrenal não está trabalhando. Aí eu, me ferro, faço uma crise addisoniana e vou ter que suplementar hormônio, mas é bem provável que eu perca o meu paciente no pós-operatório, tá bom? E lembrar que eu sempre preciso mandar esses meus pacientes para a UTI para evitar que eles morram no pós-operatório, porque eu tenho muita alteração metabólica, além de ser uma cirurgia complexa, que eu corro o risco de ter muita dor. Tudo bem? Anotaram as dúvidas aí? Já vou abrir para vocês perguntar, né? Queria, antes de eu concluir aqui, só deixar aberto para vocês aí, né? Aqui no Núcleo de Cirurgia do Anclivepa, a gente tem cursos hoje, né? Visando aí todos os alunos, de alunos de graduação a alunos que fazem curso master. Hoje a gente tem um curso muito legal, que é o curso de técnica cirúrgica, que é um curso focado em alunos da graduação. Por quê? A gente sabe que tem muito aluno da graduação que não tem oportunidade de treinar em nem cadáver, nem ver cirurgia, nem operar pacientes, tá? E hoje na Anclivepa a gente se preocupa muito com isso. Hoje a gente tem o curso de técnica cirúrgica em 2 modelos, em que vocês ficam 10 dias submersos dentro do laboratório, operando o cadáver todos os dias. E no último dia de curso, vocês operam um paciente vivo conosco. Vocês operam conosco vendo, tá? É um curso muito legal, intenso, 10 dias em 2 modelos diferentes, feito para aluno. Daniel, mas eu estou no primeiro ano. A gente está, sim, de aluno do primeiro ano, que sai operando o cachorro sob a nossa supervisão, é claro, tá? Tudo sob a supervisão de toda a equipe da cirurgia, tá bom? Vocês nunca vão sair fazendo nada sozinho, sempre sob a nossa supervisão, tá? Curso 100% prático, voltado para alunos da graduação. Daniel, mas eu estou no 4º ano, vou esperar fazer o 5º. Tem aluno do primeiro ano que está fazendo o curso e refaz o curso no 3º e refaz o curso no 5º ano para sair operando tudo. Não deixa para depois, para vocês não ficarem para trás, tá? E se vocês quiserem saber mais detalhes, mais informações sobre tudo que a gente faz, aponta o celular para o QR Code do Telegram. Hoje a gente tem quase 2.000 veterinários dentro do nosso Telegram, onde a gente dá informações, conteúdo e tudo mais, tá? E se vocês quiserem, vou deixar essa palestra disponível para vocês lá no Telegram. Eu vou disponibilizar essa palestra lá, para se alguém de vocês quiser ver essa palestra ou ter esse conteúdo técnico, é só entrar no Telegram, apontar o celular para esse QR Code, ou, se vocês estiverem vendo essa palestra no celular e não tiver como apontar, me manda mensagem, eu mando um link para vocês entrarem, e lá vai estar disponível essa palestra para quem quiser baixar depois e poder ver ela todinha, tá bom? Acho que era isso que eu tinha para falar, e vou deixar aberto aí para, se ficar alguma dúvida, Josiane quiser completar alguma coisa aí, professor Fabrício, aí fiquem à vontade e tudo mais, tá bom? Show Obrigada, de bola. Daniel. Pode falar, Juan. Então, show de bola, só parabenizar aí pela incrível palestra, foi excelente, assim, para todos nós, não ficou nada pendente, realmente foi incrível, só parabenizar mesmo. Eu que agradeço, cara, eu que agradeço. Tem uma dúvida aí já. Laura está perguntando, como é o teste de coagulação no procedimento? Na verdade, Laura, o melhor teste de coagulação que existe é o tromboviscoelastrograma, tá? Que é um exame muito específico, mas ele é muito caro, tá? Só para você ter uma ideia, cada análise custa próximo dos R$1.000. E normalmente a gente precisa fazer exames seriados durante o teste. Por quê? Porque normalmente a gente opera esse paciente fazendo uso de anticoagulante nele, tá? Acabei a cirurgia, não tem hemorragia, eu faço anticoagulante. Eu não faço antes para ele não sangrar durante a minha cirurgia, mas normalmente eu faço depois, tá? E eu faço teste de coagulação antes de todos os procedimentos. Quando eu falo teste de coagulação, não estou falando plaqueta, estou falando no mínimo TP, TTPA, fibrinogênio, tudo bem? E teste de coagulação aí simples, tá? Mas o ideal seria fazer um tromboviscoelastrograma. Problema, só tem aqui em São Paulo, até onde eu sei, é um exame muito caro e quase ninguém tem, tá? Então, a gente acaba deixando esse exame principalmente para pacientes que têm alterações nos exames básicos,
tem alteração no coagulograma, no TP, TTPA, fibrinogênio, aí eu vou para o tomoviscoelastrograma. Se não tiver, eu fico nesses exames que são os que a gente tem na nossa rotina. Tá? Cara, eu tenho uma dúvida. Manda Queria aí. deixar para ti. Tu comentou que é bastante frequente a invasão de cava, né? Em relação a acometimento de outras estruturas aí que estão relacionadas, como é que ocorre bastante? Geralmente não tem outra aderência, como é que funciona? Então, cara, depende muito de quanto de tamanho está esse tumor e qual lado. Como eu falei para vocês, é frequente a gente operar tumor de adrenal do lado esquerdo e ter que fazer a nefrectomia junto. Por quê? Como eu falei para vocês que a vascularização do lado esquerdo, imagina que a veia cava está aqui, frênico, abdominal e renal, sai praticamente como se fosse um V da veia cava. Então, por várias vezes eu tenho acometimento da frênica abdominal, eu não consigo tirar ela sem matar a veia renal esquerda. Então, por várias vezes eu tenho que tirar esse rim junto por comprometimento vascular, às vezes está comprometido, às vezes está aderido, e por várias vezes, na hora de eu tirar, eu acabo comprometendo a vascularização. Então, não é incomum. E Daniel, já tive pacientes em que eu entrei numa cirurgia exploratória com contaminação, então peritonite séptica, tirei achando que fosse um rim, porque o ureter estava lá, veia renal, então liguei tudo, veia renal, ureter, tirei aquele bloco inteiro e mandei para análise histopatológica. E recebi o laudo do patologista falando câncer de adrenal, e a foto dele. O câncer era tão grande que abraçou o rim, quando ele cortava o câncer, o rim estava no meio do câncer da adrenal. De tão grande que era, né? Então eu já tive isso, já aconteceu. Já tive vários pacientes com tumor invadindo a veia cava que eu tive que tirar. Veia renal, direita, esquerda, tirar o rim e fazer uma rafia na cava, ocupando 4, 5, 6 centímetros de veia cava. Então isso eventualmente acontece, tá? Não é toda a cirurgia que tem isso, mas eventualmente acontece dessas complicações. E essa que vinha a minha pergunta na sequência ali, e essa que tu relatou agora, da secção aí pelo patologista ali do órgão, foi a tua maior bucha nesse procedimento cirúrgico específico? Eu gosto de perguntar isso aí, de ter essa troca com os colegas. Qual foi uma bucha nessa procedimento aí? Eu falei para vocês, né, até lá no congresso, eu falei bastante de invasão tumoral, eu fiquei só nisso, né? Os dois casos mais complexos que a gente teve, na verdade, porque eu falei para vocês, quando eu falo de invasão na veia cava, todo mundo pensa, pô, a parte mais difícil da invasão na veia cava é ocluir o fluxo, tirar o câncer dentro da veia cava e fazer a rafia da veia cava. Apesar de eu ter que fazer assim muito rápido, é a parte mais fácil da cirurgia. Parece estranho falar, mas é a parte mais fácil, porque a parte mais difícil da Adrenalec é o tumor endócrino, ele é um tumor hipervascularizado. E ele acaba neovascularizando em tudo. Então, eu preciso cauterizar tudo em volta dele para tirar o tumor da adrenal. Então, essa é a parte mais difícil. Eu controlar toda a hemorragia peritumoral para quando eu tirar tudo, eu ficar só com a invasão na veia cava e tirar. Então, normalmente, o que eu falo quando a gente vai tirar um tumor invadindo a veia cava? Ó, anestesista, tá aqui, ó, ficou lá 1h30 tirando toda a adrenal. E aí eu falo, olha, agora eu consegui, agora vem a parte fácil, eu vou ocluir a veia cava, tirar e fazer a rafia, tá? Então isso é a parte teoricamente mais fácil. Porque como eu comentei para vocês, o tumor normalmente ele invade a veia cava, mas ele não está preso na parede da veia cava, ele está solto. Então eu clampeio em cima, clampeio embaixo, faço uma venotomia, eu puxo, esse tumor vem solto de dentro da veia cava. Então, ele está solto. As minhas duas maiores buchas que eu já tive foi, fiz tudo isso, ocluí a adrenal, hora de eu tirar o câncer está invadindo toda a parede. E aí você não tem o que fazer mais, você já ocluiu o fluxo, abriu a veia cava e está com câncer que não oclui, não sai de jeito nenhum. Um dos pacientes eu eutanasiei na mesa, o outro
No final, a gente acabou ocluindo a veia cava, porque a gente achou que ele tinha neovascularização suficiente para sobreviver. Então, eu acabei ocluindo a veia cava e recortando a veia cava, tirando toda aquela parte da veia cava, esperando que o meu paciente tivesse neovascularização já suficiente para sobreviver, mas acabou que não vingou, tá? Mas assim, acho que essas são as minhas duas maiores buchas que eu já tive. Um, eu eutanasei na mesa, o outro a gente teve que fechar ali a veia cava mesmo e rezar para ter neovascularização, mas não tinha veia óbito, tá? E eu já tive paciente que eu entrei pronto para tirar a cava e fazer uma transposição vascular ali, acabou que não precisou. A gente já teve um monte, né, desses casos, mas normalmente não precisa. Ó, tem aí, Ventura, excelente palestra. Pergunta a necessidade de heparinização no local das venotomias da veia cava. A gente hepariniza normalmente depois. Acabou a cirurgia, aí eu heparinizo o paciente, para não fazer trombo nem aonde eu fiz a rafia e nem todo o paciente. Como eu falei para vocês, pacientes com hiperadrenocorticismo são pacientes com hipercoagulação. Então, a minha maior preocupação não é ele sangrar até morrer, ele fazer um trombo e morrer na cirurgia do trombo. Tá? Então, a gente acaba acompanhando e fazendo o anticoagulante no pós-operatório imediato. Daniel Ventura é o nosso outro professor de cirurgia aqui. Ele dá aula de clínica cirúrgica, eu e o Fabrício damos aula de clínica cirúrgica 1, que seria técnica cirúrgica, né? Ah, legal. Então, pronto. Tá, ele é um cirurgião vascular ali também. Beleza, não, eu só faço anticoagulante no pós-imediato, né? Até porque no pré a gente fica com medo de heparinizar e o paciente ter uma hemorragia. Quando a gente faz essas adrenalex, hoje a gente entra com o Ligashur e faz toda a cauterização peritumoral com o Ligashur, né? Então eu cauterizo tudo. Antes, quando eu não tinha, eu fazia com a bipolar e com a monopolar. Hoje eu uso o Ligashur em tudo. Menos no que está encostado na veia cava. Quando está tudo encostado na veia cava, ali só pode usar se tiver um ultrassônico avançado, né? Uma tesoura ultrassônica avançada, mas nem na veterinária tem uma tão boa. Daniel, a gente tem uma rotina bem grande aqui em Pelotas. Não sei se você já ouviu falar sobre o verme gigante do rim. E ele geralmente acomete o rim direito, né? E teve muitos casos assim, que quando eu fui fazer a nefrectomia, geralmente a adrenal ela estava calcificada, porque tem essa proximidade, né? Desculpa. Então, com a reação inflamatória que esse verme causa no paciente, no corpo do paciente, tem muita aderência ao redor. Então, a gente tem que fazer uma dissecção ali bem cuidadosa, né? E na maioria das vezes o pessoal, onde é que está adrenal? Onde é que está adrenal? Porque ela está ali, geralmente um pouco aumentada e muitas vezes calcificada pela reação inflamatória que esse parasito causa, sabe? É bem interessante, sim. Legal, né? Não é uma rotina nossa aqui, né? Assim, aqui tem muito caso. Consigo contar em uma mão quantos dictiofimas renários eu tirei, né? Não é uma rotina nossa aqui em São Paulo. Sim, né? Sim. E os que eu tirei foram de pacientes nossos que vieram do interior ou que a gente foi operar no interior para tirar. Então, não é algo que a gente faça na rotina, né? Na
rotina. Mas não é comum aqui em São Paulo, né? Sim. Mas E daí me chamava bem a atenção, assim, que dessa calcificação, né, dela, bem interessante, assim. Nunca vi nada assim você sabe se elas são funcionais ou afuncionais? Estou falando. Então, a partir dessa nossa conversa hoje, eu achei bem interessante isso, né? De repente, se eu começar a ver que ela está totalmente calcificada, como já teve alguns casos, agora nem tanto, de repente fazer uma análise dela, né? Estudar mais fundo isso aí. Achei bem interessante. Os animais então, geralmente não apresentam nada, né? Nenhum sinal clínico. Uma outra, assim, até onde eu saiba, a gente não vai conseguir saber se uma glândula, vamos falar ali, atrofiou ou calcificou e não funciona, né, por conta disso. Pelo menos eu não conheço nenhum exame que conseguiria avaliar o funcionamento de uma glândula, seja direita ou esquerda. Né? Então, eu não sei nem se tem isso. Aí a gente precisaria dar uma checada do pessoal da clínica. Eu desconheço, pelo menos. Né? E tirar elas sem ter certeza também não seria algo, né? Acho que é uma coisa que tem que dar uma estudada aí, né? Eu desconheço isso também, né? Nunca li. Mas, de novo, não é minha rotina nenhuma. Sim, não, só queria compartilhar contigo essa vivência que a gente tem ali. Tá, o Henrique está perguntando se é mais comum em cão ou em gato. É infinitamente mais comum em cão, tá? É infinitamente mais comum. Existem algumas predisposições para cães de raça pequena, raça pura, mas na verdade a gente vê em todo mundo. Tá? Hoje em dia a gente acaba vendo em várias raças, até em cães sem raça definida mesmo. Tá? Mas cão é infinitamente maior. Não que não dê para fazer em gato, mas é muito mais comum em cão. Os Lhasa, os Shih Tzu, então, são os campeões, né, de ter essas formações. Certo? Certo. Pessoal que talvez não tenha visto ainda, o link ali, tá? Da lista de chamada. Isso, a Mariana colocou de novo. Para a gente gerar depois o certificado ali. E, enfim, só agradecer aí o Daniel, parabenizar pela excelente palestra, foi incrível mesmo. Acho que foi um tema diferente, né, das palestras que a gente já teve aqui no grupo, então acho que contribuiu bastante nesse sentido, né, prof? Sim, com certeza. E agradecer por ter aceitado o convite e por outras ajudas aí em relação ao programa também,
sempre ajuda a gente. Então, obrigado mesmo. Daniel, podemos fazer um print aqui? Vou pedir para o pessoal abrir a câmera para a gente fazer uma fotinho para colocar lá no grupo. Nós temos o Ciro Verte no Instagram também, que a gente, com o objetivo de levar informação para o aluno, né? Então a gente posta algumas coisas, faz alguns estudos assim, coloca algumas coisas das palestras também. Pode contar comigo, porque precisar, se tiver outras aulas, semana acadêmica, né? Tudo que precisar. O Juan tem bastante contato comigo, fiquem à vontade de me chamar. De novo, né? A gente está sempre à disposição aí para ajudar. Afinal, é o que eu falei, né? Não dá para esperar o aluno se formar para pensar em cirurgia. Quem gosta de cirurgia tem que começar hoje, para quando chegar lá no 5º ano, eu falo isso bastante, né? É uma coisa que eu vejo bastante. Tem um primo que faz medicina e desde o 2º ano ele me manda foto dentro do bloco cirúrgico, operando com o professor. E a gente vê que na veterinária os alunos esperam se formar para ir atrás, né? E aí a gente sai muito atrás, né? Sempre muito deficitário. Então, e às vezes no estágio curricular não tem a possibilidade de fazer nada, só de olhar, e acaba sendo frustrado, né? Exatamente. Por isso que a gente fica brigando aí, que a gente está sempre à disposição para ajudar, ensinar, treinar.